A nossa profissão, assim como ela é exercida hoje, está com os dias contados, tá? Eu não estou sendo sensacionalista, exagerado, né? Ou profeta do apocalipse aí só querendo fazer polêmica. Não é isso. Eu estou apenas descrevendo uma realidade que já está instaurada, já está acontecendo. E para essa realidade afetar a sua atividade profissional com projetos e obras, vai ser apenas questão de tempo, né? Muito pouco tempo realmente. Eu não me refiro aí a 10 anos, 5 anos, não, é menos que isso, bem menos. É algo que já está acontecendo e pode afetar realmente logo o seu trabalho. Isso se já não está afetando de alguma forma, você ainda não se deu conta. Existe um fenômeno que é chamado singularidade, que eu vou falar melhor em outros vídeos ainda, tá? E esse fenômeno está acontecendo com a inteligência artificial e isso faz com que ela se desenvolva de uma maneira muito mais rápida do que a capacidade humana de acompanhar essa evolução, no sentido da gente conseguir fazer o que a inteligência artificial está fazendo e vai fazer cada vez mais, né? Nós, seres humanos, temos uma evolução basicamente linear, apesar do efeito composto, né, o chamado compound effect, e também se aplica aos nossos conhecimentos, mas na área de tecnologia, de computação, inteligência artificial, é algo que ocorre de forma exponencial, né, muito mais abruptamente, esse crescimento, né, é muito mais abrupto. Então, a nossa única opção como profissionais de projeto é utilizar a inteligência artificial, ou a gente vai ficar totalmente obsoleto. Tem uma comparação que uma vez eu vi em um vídeo do Steve Jobs, em que ele falava sobre a velocidade do condor, né, daquela grande ave ali dos Andes, e é uma comparação com a velocidade do ser humano correndo, né, na sua máxima velocidade, o condor voando e o ser humano correndo. E o condor era muito mais rápido. Mas depois o ser humano criou a bicicleta e aí ele já conseguia correr uma velocidade maior do que o condor. Ou seja, nós criamos uma ferramenta que nos torna capazes de fazer as coisas de uma forma muito mais otimizada, com maior performance do que antes de termos aquela criação. E é por isso que o ser humano é diferente dos animais e acabou dominando o planeta, porque os outros animais não conseguem fazer esse tipo de coisa, de criar ferramentas que potencializam tanto, né, as nossas habilidades e possibilidades. E um outro dado interessante que eu li esses dias foi o seguinte: o carro, uma curiosidade, né? O carro do Ayrton Senna, em 1988, tinha só 2 botões no volante, tinha o câmbio manual, ou seja, ele era um queixo duro, né? Carro queixo duro, como a gente chama. Hoje em dia, o carro do Max Verstappen, por exemplo, lá da Fórmula 1, tem 20 botões mais ou menos, tem controle de tração, tem câmbio automático, além de outras diversas tecnologias mais recentes. E o que acontece então? Antigamente, apenas uma comparação interessante para a gente. Antigamente apenas o Senna, o Alain Prost e o Nelson Piquet faziam com o pé no fundo lá, com 100% de aceleração, a curva Eau-Rouge, que é considerada a mais perigosa da Fórmula 1, no circuito lá de Spa-Francorchamps. E isso era um diferencial desses pilotos, né, do Senna, do Prost e do Piquet. Eles eram diferenciados, faziam essa curva com o pé no fundo, enquanto os outros reduziam bastante a velocidade para conseguir fazer essa curva. E hoje, devido à tecnologia mais avançada aí da Fórmula 1, todos os pilotos conseguem fazer aquela curva com aceleração máxima. Ou seja, a tecnologia nivelou os profissionais medianos, né? Nivelou por cima esses profissionais medianos, elevou a capacidade deles. Lembra que eu falei da bicicleta e do condor, né? Então, elevando a potencialidade de diversas pessoas para ficar nivelada por cima. E a inteligência artificial já está fazendo isso também no mercado de arquitetura, de engenharia civil, de design de interiores. Até mesmo leigos hoje conseguem fazer projetos relativamente bons, né, através do uso da inteligência artificial, até mesmo leigos.
Então, se você não quiser ficar para trás e quiser ter realmente destaque, além de usar a inteligência artificial para fazer o seu trabalho, você tem que usar o seu talento, a sua criatividade para fugir da grande massa de profissionais medianos que vão usar também a inteligência artificial. Porque pode acreditar que eles vão usar de uma forma mediana, sem extrair o máximo dessas ferramentas que essas ferramentas têm a oferecer. Porque a maioria das pessoas, né, dos profissionais, são profissionais medianos. Então, qualquer piloto hoje, né, voltando à comparação da Fórmula 1, qualquer piloto hoje faz a curva lá, a Eau Rouge, né, não sei a pronúncia exata aqui em francês, com aceleração máxima, né? Qualquer piloto faz aquela curva com aceleração máxima, mas não é qualquer um que consegue ser campeão da Fórmula 1, né? Apesar de ter esse nivelamento, você precisa ter muito mais consistência, muito mais técnica. Os campeões continuam sendo os mais talentosos, os mais dedicados. Pode conferir aí no histórico da Fórmula 1, né? E o que vale então é a consistência, a dedicação verdadeira que pouca gente está disposta a ter. E você pode fazer no seu trabalho aí de projetos o mesmo que os pilotos mais top lá da Fórmula 1 fazem. Como assim? Com o uso da inteligência artificial de uma forma especial, de uma forma dedicada. Ser um profissional aí que domina as ferramentas de inteligência artificial de maneira superior, de maneira diferenciada do que a maioria, do que os medianos, que são a grande massa, né? Então, com consistência nos estudos, nas atualizações, né, sobre as novidades da IA, porque essas ferramentas estão sempre mudando, estão em constante evolução. E aí você pode se destacar como nunca antes, justamente usando essas ferramentas. Então, em vez de ter medo dessas ferramentas que vão tomar o seu lugar, o nosso lugar, né, no mercado, a gente pode justamente usar elas para conseguir evoluir mais e ficar mais à frente aí dos concorrentes. Dá uma olhadinha nessas imagens, alguns projetos que eu fiz no aplicativo Midjourney, só para você ter uma noção, tá? E foi coisa rápida. Essas imagens aí, eu fiz em não mais que 20 minutos para construir e gerar cada uma dessas imagens, tá? Então, percebeu que devido à inteligência artificial, arquitetos e designers estão fadados a uma mudança rápida e muito forte no modo de trabalhar, uma mudança muito importante? A questão é que nesse momento atual, a maioria dos profissionais da nossa área ainda não se deu conta disso plenamente, tá? Muitos falam, comentam sobre IA, mas poucos já estão realmente tomando atitudes concretas nesse sentido. O pessoal está usando lá o ChatGPT e olhe lá, né? Você agora, nesse momento que a maioria ainda não está usando de forma realmente aproveitando ao máximo a inteligência artificial, você pode aproveitar essa janela de oportunidade, esse delay dos demais, para sair na frente. É uma janela de oportunidade que logo, logo vai fechar, pode ter certeza absoluta disso. É aquela velha história de que quem chega antes toma água limpa, né? E falando um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, ela não é coisa de hoje, né? Muita gente já sabe, né? Mas a inteligência artificial ela foi debatida já pela primeira vez em 1956, na chamada Conferência de Dartmouth. Eles tinham os primeiros algoritmos de Deep Learning já descritos em 1965 também. Então, olha quanto tempo que já se fala de inteligência artificial e já se produz algo nesse sentido. Então, por que é que só agora ela entrou em franca ascensão aí aos olhos da maior parte da população, que tanta gente está falando hoje nesse hype da inteligência artificial? Bom, aí eu trago alguns dados do cientista de tecnologia e futurista, o Peter Diamandis. Eu gosto muito de seguir os conteúdos dele, até recomendo. Ele diz que existem 4 razões que a gente precisa compreender para entender o porquê que só agora que a inteligência artificial está decolando realmente. Primeiro é o poder de processamento computacional, que dobra a cada 12 a 24 meses, ele dobra de poder, né, de poder de processamento, a chamada lei de Moore. E isso vem ocorrendo nos últimos 50 anos, então a cada 1 ano, 2 anos, dobra essa capacidade dos computadores nos últimos 50 anos.
Então, é um crescimento gigantesco, exponencial, né? Apenas nos últimos 5, 6 anos é que a gente chegou numa capacidade de processamento suficiente para rodar algoritmos realmente evoluídos de inteligência artificial, de uma forma mais satisfatória, né? Sem precisar de computadores gigantes e tudo mais. Hoje em dia também, número 2 aí, né? O item número 2. Hoje em dia a gente tem uma quantidade massiva de dados. Os dados globais estão dobrando a cada 2 anos. Então, dobrando os dados a cada 2 anos. Imagina só, metade de todos os dados que existem na internet hoje foram gerados nos últimos 2 anos. E eu me refiro a dados estruturados, dados categorizados, permitindo o treinamento das LLMs, né? Que são as Large Language Models, né, que são grandes modelos de linguagem de inteligência artificial. Outro item aqui importante para a gente entender é a redução do custo de treinamento das IAs. O custo para treinar essas inteligências artificiais caiu 99,5% nos últimos 5 anos. Então está custando menos de 1% do que custava há poucos anos para que essas inteligências artificiais sejam treinadas. Isso é importantíssimo também para viabilizar esse crescimento tão grande. Outro item, número 4, é que investimentos massivos de grandes corporações estão acontecendo cada vez mais. São bilhões e mais bilhões de dólares sendo investidos em inteligência artificial. Em 2030, o mercado mundial de IA está projetando alcançar 1,6 trilhões de dólares. O ChatGPT, né, que está nesse hype tão grande, foi de 0 a 100 milhões de usuários em só 2 meses, gente. Isso é algo que jamais tinha acontecido antes com qualquer software. Para vocês terem uma ideia, o TikTok, que teve um crescimento estrondoso, muito rápido, levou cerca de 9 meses. E o ChatGPT, 2 meses, para alcançar 100 milhões de usuários. O Instagram levou 2 anos e meio. Né, de acordo com dados aí da Sensor Tower. E falando em ChatGPT, essa IA passou a IA do ChatGPT passou no Bar Exam, né, que é o equivalente lá nos Estados Unidos à prova da OAB do Brasil para avaliação dos bacharéis em direitos, para se tornarem realmente advogados. Passou também no exame da licença para médicos nos Estados Unidos e também em uma prova final de um MBA dificílimo lá da Universidade de Wharton, entre outras diversas provas e testes que foi feito, isso falando só de ChatGPT e não de inteligência artificial como um todo, né? Um sistema de IA também derrotou na China os melhores médicos em uma competição de diagnóstico de tumores. A inteligência artificial diagnosticou corretamente 85%, né? Deu 85% de diagnósticos corretos em apenas 18 minutos, em comparação com grandes médicos, os principais neurologistas lá da China, que alcançaram 64% em vez de 85% da IA, e demoraram 50 minutos, enquanto a IA demorou 18 minutos para dar esses diagnósticos. Então, em breve, os nossos melhores diagnósticos vão vir da inteligência artificial e não das pessoas, dos profissionais, tá? Mais uns exemplos aqui para a gente finalizar. O CEO lá da Alphabet, que é a dona do Google, o Sundar Pichai, ele é indiano, né? Por isso esse nome, ele disse que a inteligência artificial pode ter implicações mais profundas para a humanidade do que a eletricidade ou a descoberta do fogo. Olha só a comparação. Então a gente pode traduzir isso de uma forma mais objetiva, afirmando que até o final dessa década agora que a gente está vivendo, ou você está utilizando inteligência artificial e as capacidades dela para projetar todos os seus trabalhos, ou você está fora do jogo da arquitetura, da engenharia civil e do design de interiores, tá? Na parte de projetos. Então, a escolha fica para você, né? Se você quer estar dentro do jogo ou vai ficar de fora, invariavelmente. Não existe outra opção. Não existe. Eu não estou sendo, mais uma vez, não estou sendo exagerado, sensacionalista, né? Querendo fazer polêmica. Não é isso. É a realidade, tá, gente? Então a escolha fica para você. E se você quiser ficar por dentro das melhores informações e aprender de forma prática e objetiva como utilizar ferramentas de inteligência artificial nos seus projetos, né, dando realmente o uso dela, ensinando como usar diversas ferramentas que estão aí no mercado, você pode
dá uma olhadinha aqui no link que está em algum lugar aqui nessa tela, que leva para o nosso AE Prime, né, que é a nossa área de membros, onde a gente fala sobre diversos aspectos de como você usar e vão ter cada vez mais treinamentos lá dentro sobre inteligência artificial para você usar no seu dia a dia, na sua profissão, como profissional de projetos e obra. Então, clica aí no link para entender melhor, para saber mais como é que funciona. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.